vamos refletir no texto sagrado que temos lido como leitura oficial esta noite, neste culto de doutrina de ensino da palavra de Deus. Graças a Deus que nunca deixou de existir na Assembleia de Deus é o culto de doutrina, ensino da palavra de Deus, e cabe ao pastor da igreja ministrar a doutrina, salvo em situações adversas, mas ele é a pessoa certa para ministrar a doutrina para a igreja. Eu sei que há muitos hoje que não dão mais ouvidos às palavras, às orientações, aos ensinos de seus pastores. Tem pessoas que vivem o cristianismo à parte. Faço parte da igreja, da denominação, tenho cartão de membro, mas eu não sigo as orientações do pastor, eu vivo minha vida como quero, como entendo. Meus irmãos, essas pessoas estão redondamente enganadas. Essas pessoas precisam conhecer mais a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz: obedecei aos vossos pastores. Eu não estou falando de qualquer pastor, eu estou falando aqui do pastor levantado por Deus. Que há muitas pessoas aí se auto-intitulando, se auto-ordenando pastor, e são pessoas que Deus nem as conhece, nem como salvos. Imagine como pastores. Pastor, ninguém é pastor por opção. Não, eu vou ser pastor. Não. Pastor é uma vocação de Deus. Deus é quem dá pastor à igreja. É Deus quem vocaciona, é Deus que levanta pastores para a sua igreja. Infelizmente, neste mundo relativista, muito humanista também, muitas pessoas dentro da igreja não querem mais ouvir, não querem mais obedecer a seu pastor, querem viver seu cristianismo à parte, e isto está em desacordo com a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e segue. Glórias a Deus, e segue. Louvado seja o nome do Senhor, porque sabe pelas sagradas escrituras que o pastor é um homem de Deus, vocacionado por Deus. Então, estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Eu sei que falar de cristianismo, das doutrinas fundamentais, daquilo que Deus revelou na sua palavra, torna-se muito difícil hoje para as pessoas aceitarem. Hoje há toda uma formação nas universidades, até mesmo nas escolas de ensino fundamental, e as crianças já saem com as mentes bombardeadas por tantas ideologias, vão para o ensino médio e daí por diante. Queridos irmãos, compete aos pais ensinar suas crianças em casa. Ensinar em casa. A igreja é apenas uma extensão do ensino, da educação que você dá em casa. Vocês podem observar, especialmente no Antigo Testamento, que os pais ensinavam seus filhos. Não era por acaso que Mardoqueu instruiu a rainha Esther. Não é por acaso que Daniel, ele foi levado para a Babilônia com seus companheiros e outros mais que são anônimos, e eles estavam seguros, firmes daquilo que haviam recebido de seus pais. Não é por acaso que José, com apenas talvez 17 anos, foi para o Egito e lá passou pelo que passou, mas sua fé em Deus foi mantida viva, e como Deus o abençoou. Não é por acaso que Paulo escreve a Timóteo e disse: olha, você tem uma fé que é um conhecimento que pode tornar você sábio para a salvação,
tendo recebido de sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd, os ensinamentos, essa fé não fingida, essa fé gloriosa. Enfim, irmãos, isto é muito importante. Então a criança bem formada em casa, pelos pais, no ensino da palavra de Deus, quando ela vem para a igreja, ela vai crescendo, ela vai aprendendo cada vez mais e vai se tornando uma pessoa, irmãos, consciente da sua fé, da sua vida, do respeito que deve ter pela igreja, e enfim, uma pessoa que Deus abençoa grandemente. Glória a Deus. Meus irmãos, que temos lido aqui no capítulo 19 do livro de Gênesis, quem escreveu este livro foi Moisés. Por inspiração de Deus e pela tradição oral também da época, ele narra exatamente essa história da vida de Ló. Ló, irmãos, ele habitava lá em Ur dos Caldeus. Seu pai faleceu, Arã, e ele acompanhou seu tio Abraão. Abraão vivia na sua zona de conforto, era um agropecuarista, um homem muito próspero, e Deus apareceu a ele e o chamou para ir para uma terra que havia de lhe dar, abençoaria a sua descendência. Enfim, Deus fez promessas a Abraão. Abraão, ele sai dos caldeus e vai para Padã Arã, e seu pai Terá o acompanha, seu sobrinho Ló, e enfim, lá em Padã Arã, Deus novamente, pela segunda vez, Deus o chama para ele sair daquela terra e ir para a terra que Deus havia de lhe dar em possessão, e ele obedeceu. É por isso que ele é chamado, irmãos, o pai da fé. E todos nós que temos fé somos filhos de Abraão. Abraão, ele creu nas palavras do Senhor. Vocês já pensaram? Ele saindo com Sara, sua esposa, seu sobrinho Ló e outras pessoas, servos e servas, e alguém o encontrasse pelo caminho: o senhor para onde vai nesta caminhada com este povo? E certamente ele havia de dizer: bem, Deus me apareceu e me fez promessa de uma terra e disse que eu fosse para ela, e eu estou caminhando por fé, sabendo que o que me chamou é fiel para cumprir. Glórias a Jesus. A nossa caminhada, irmãos, para a terra prometida, que é o céu que Jesus nos prometeu, é uma caminhada por fé também. Nós nunca estivemos lá no céu. Quem esteve lá no céu foi aquele que desceu do céu, a saber, Jesus Cristo. Mais tarde, o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e já no fim do século I, o apóstolo João, já com a idade bem avançada, ele estava preso na ilha de Patmos e foi arrebatado no dia do Senhor e foi ao céu também. E quem deu o livro do Apocalipse sabe muito bem a descrição da visão que ele teve lá. Mas a Bíblia fala do céu, a Bíblia fala das grandezas de Deus, que Ele mora no céu, e lá no céu é um lugar indescritível. Não dá para exprimir em palavras ou escrever a beleza, a grandeza, aquilo que é o céu. Louvado seja Deus. E Jesus nos prometeu este lugar maravilhoso, e nós estamos caminhando para lá. Vamos caminhando. Não estamos aqui porque somos religiosos, não porque o mundo está cheio de religiosos. Nós estamos aqui porque somos salvos em Jesus Cristo, porque vamos para o céu, vamos caminhando por fé. Nós não caminhamos por vista, como diz o apóstolo Paulo, nós caminhamos por fé. Glórias a Jesus. E por que caminhamos por fé? Porque cremos que é fiel aquele que nos prometeu. Jesus nos prometeu a vida eterna,
Jesus nos prometeu o céu, e é para todo aquele que nele crer. E nós cremos, temos recebido Cristo como Salvador pessoal e estamos caminhando para o céu. Assim caminhou Abraão também para a terra que Deus havia de lhe dar. E Ló, seu sobrinho, o acompanhou. Olha, irmãos, eu fico pensando como Ló foi abençoado. Ele preferiu acompanhar seu tio. Ló não foi chamado, Ló não teve visão, Deus não apareceu a ele, mas ele viu na pessoa de seu tio Abraão um homem de Deus, um homem que tinha vocação de Deus, um homem que tinha promessa de Deus. E deixe-me dizer para vocês, vocês se abriguem debaixo de árvore que tem sombra, vocês fiquem ao lado de pessoa abençoada, de pessoa que tem promessa de Deus. Aleluia. Filhos, fiquem debaixo da sombra de vossos pais. Aleluia. E são abençoados, e esta bênção alcança vocês também. Aleluia. Então Abraão chega na terra prometida, Canaã, e lá vem uma fome, e ele, sem consultar a Deus, desce para o Egito, e Ló vai também. Ló não largou o seu tio Abraão, estava sempre presente com ele. Para onde Abraão ia, ele ia também. Glórias a Deus. Mas pastor, Abraão chegou na terra prometida e veio uma fome? Sim. Ele não devia ter ido para o Egito, ele não consultou a Deus, mas desceu ao Egito. Irmãos, como é ruim tomar uma decisão sem consultar a Deus. Nunca faça isso. Abraão não consultou a Deus e desceu para o Egito. Chegou lá no Egito, não construiu altar ao Senhor. Lá no Egito negou que Sara era sua esposa. E enfim, irmãos, ele volta, e Faraó, por ter sido enganado, ele devolve Sara e enche Abraão de bens, de rebanhos, Ló também, e eles voltam para a terra que Deus havia prometido. Quando eles chegam na terra que Deus prometeu, eles estavam com rebanhos grandes, ovelhas, gado, e os pastores de Abraão começaram a discutir com os pastores de Ló. Ló também foi abençoado. É isso que eu estou dizendo para vocês. Bom é estar ao lado de alguém que é abençoado, porque quando a bênção vem, alcança quem está ao lado também. Vocês nunca fiquem perto de pessoas que só vivem murmurando, só vivem se queixando, gente que só vive. Olha, irmãos, tem pessoas aí inconformadas com tudo e com todos, só vivem murmurando, se queixando da sorte, da vida e tantas coisas. Por que o irmão é abençoado? Porque essa bênção não me alcança? Porque que ele recebeu isso, eu não recebi? Eu sou crente e peço tanto a Deus. Porque Deus reclama até de Deus. Queridos, de Deus nós não temos que reclamar nada, nós só temos que agradecer. Aleluia. Agradecer. Eu não sei explicar para vocês porque tantas coisas acontecem na vida daqueles que são piedosos, daqueles que servem a Deus com interesse de coração, está dentro dos mistérios de Deus que ninguém jamais pode penetrar. Mas uma coisa eu estou bem certo, que o homem que teme ao Senhor, ele é abençoado pelo Senhor. O homem que teme a Deus, ele é abençoado por Deus. O homem que anda com Deus é um homem feliz, é um homem abençoado. E andar perto de uma pessoa abençoada é ser abençoado por Deus também. Glórias a Jesus. Ló foi muito abençoado. Seus rebanhos tinham crescido também, muitas ovelhas, muito gado, enfim. Os pastores começaram a discutir a questão da pastagem para aqueles animais, os campos. E Abraão chama seu sobrinho e disse: olha, os pastores estão discutindo aí, e nós somos irmãos,
nós não vamos brigar, nós não vamos discutir, porque, irmãos, a vida dos irmãos, da família, do povo de Deus, deve ser uma vida de compreensão, uma vida fraternal, uma vida de união, uma vida de compartilhamento também. Ninguém vai discutir, ninguém vai brigar, não é? Esse deve ser o nosso proceder, o nosso viver cristão aqui. Tem gente aí querendo tomar um lugar, brigando para ser dirigente de oração, ser regente de conjunto, de outras coisas mais, em busca de cargos dentro da igreja, e confronta com o irmão. E agora, com o advento da internet, as redes sociais, aí vão para as redes sociais, ficam brigando, ficam discutindo. Meus irmãos, que coisa feia, que mau exemplo, que mau testemunho. Olha, nós só somos o que Deus quer que nós sejamos. Se Deus nos colocou no corpo como membro, não importa onde foi que Deus nos colocou, vamos ficar lá. Já é uma honra, já é um privilégio muito grande ser membro do corpo de Cristo. Não precisa estar empurrando ninguém, trazendo mentiras até para o pastor, para o dirigente da congregação, para afastar aquele irmão, aquela irmã, porque eu quero tomar o lugar dele, o lugar dela. Não há necessidade disso, sabe? Espera no Senhor. É Deus quem faz todas as coisas. Foi Deus que enviou o seu Filho Jesus para te alcançar. Você foi alvo do amor de Deus, e Ele nos deu o maior presente, nos deu Jesus Cristo nosso Senhor. Nós o aceitamos, fomos imersos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Somos igreja, glórias a Deus. Se Deus chamou você para reger um conjunto, glória a Deus por isso. Se Deus chamou você para ser um porteiro da igreja, levante as mãos e glorifique a Deus. Não fique pensando que é um trabalho humilde, que leva muitas pancadas e tantas coisas. Não pense nisso não. Fique na porta, contente, alegre, seja um bom recepcionista, porque para isso Deus chamou você. Então cumpra com alegria a missão que Deus te deu. Faça isso com alegria no coração. Glória a Deus. Então Abraão chama Ló e diz: olha, nós não vamos brigar porque nós somos irmãos, nós somos da mesma família, tá certo? Agora, como não dá mais para a gente conviver? Porque, irmãos, olha, se existe uma coisa que separa a gente, né, é dinheiro, coisas materiais. Quantos casamentos já foram desfeitos aí por causa de coisas materiais? Por causa de dinheiro. Especialmente agora, quando a mulher conquistou o mercado de trabalho, que ganha o salário dela, o marido tem um salário também, e às vezes eles comungam bem na mesa, comendo junto, na cama e tal, mas quando se trata de dinheiro, aí vão para a briga. E a gente aprendeu ainda no curso de Direito que só há família unida enquanto não chega o inventário. Isso é uma grande verdade, tá? Quando chega o inventário, tá, aí a coisa se assanha e a gente começa a brigar por isso e aquilo outro, quando na verdade tudo aqui vai ficar. Ninguém vai levar nada daqui para o outro lado. Por isso que eu digo para vocês, Jesus é a nossa riqueza maior. Glórias a Deus. Não adianta estar brigando, tá? A gente estudando a história humana, a história do Brasil, por exemplo, quantos conflitos aí nas comunidades rurais por causa de um palmo de terra. Gente já brigou por causa de um pedaço de terra, pelo marco que foi colocado ali, e o vizinho chegou, tirou o marco, colocou no outro local, essa coisa toda. Eles já desapareceram e a terra está lá. Sabe por quê? O Salmo 25 diz que a terra é do Senhor. A terra é do Senhor. O mundo e aqueles que nele habitam, tudo é dele, nosso Senhor. Ele está brigando por certas coisas, entrando em conflito.
não é? Mas você escolha. Não vamos brigar, escolha o que você quer. Vamos, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló, você escolhe. E Ló, irmãos, ele projetou sua visão para as verdes campinas lá do Jordão. Viu tudo tão bonito. Disse: olha, ali é o ideal para mim. Diferentemente de Abraão. Abraão era um homem que caminhava por fé. Ló, seu sobrinho, era um homem que caminhava por vista. São duas visões diferentes. E deixe-me dizer para vocês: este mundo é ganancioso, este mundo é materialista. As nações entram em conflitos, povos, etnias também, por causa de terras, de bens. Mas, irmãos, é porque o mundo caminha com essa visão materialista. A igreja, nós caminhamos por fé. Glória a Deus. Eu fico pensando, por exemplo, no rei Amazias. O rei Amazias era um rei piedoso, não resta a menor dúvida. E ele foi enfrentar uma guerra contra os amonitas, e ele viu que precisava de mais soldados, e contratou alguns soldados do reino do norte, e deu 100 talentos de prata por aquele grupamento de soldados para a guerra. E vocês sabem que numa batalha, Deus é quem prevalece. Deus é quem dá a vitória. O reino de Judá, o reino do sul, levantaram-se homens piedosos, e Deus ajudou aquele povo. E agora, para combater os seus inimigos, não precisava trazer soldados do reino do norte, até porque os reis do norte, todos eles, irmãos, foram ímpios, homens que não obedeceram a palavra de Deus, a começar por Jeroboão. Quando Roboão, filho de Salomão, assumiu na divisão do reino do norte, capital de Samaria, reino do sul, capital Jerusalém, Roboão, filho de Salomão, ficou com o reino do sul, capital Jerusalém, e Jeroboão ficou com o reino do norte. E ele implantou a idolatria lá, fez bezerro de ouro para o povo adorar, para que o povo não descesse, aliás, não subisse para Jerusalém para adorar ao Senhor. E dali, irmãos, surgiram vários reis ímpios, reis idólatras. E como se não bastasse, Acabe assumiu e casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, lá de Sidom, que implantou o culto a Baal, que trouxe muita ira de Deus. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que um homem, um profeta de Deus, foi ao rei Amazias e disse: olha, você não leva os soldados de Israel, porque Deus não é com Israel, o rei do norte. Aí o rei ficou preocupado e disse: mas eu já paguei, eu dei 100 talentos de prata para que eles vão à guerra conosco. Aí o homem de Deus, parece que eu estou vendo, olhou dentro dos olhos do rei e disse: mas tem o Senhor para te dar do que isso. Aleluia. Mas tem o Senhor para te dar do que isso. Quem caminha pela visão materialista, lá na frente está a ruína. Quem caminha pela visão da fé, está a bênção de Deus lá na frente. Aleluia. Pois bem, Ló escolheu, pela sua visão, uma terra boa, fértil, muita ração para os seus animais, seus rebanhos, e foi para lá. Se apartou de Abraão, saiu com a sua família para lá. E, meus irmãos, como ele ia armando a tenda
e se achegando à cidade perigosa de Sodoma, até que enfim entrou na cidade de Sodoma com a sua família. Lamentável, um homem que havia aprendido com Abraão, estava ao seu lado, e agora introduz sua família no meio de um povo mau, de um povo perverso. Mesmo assim, ele conservou ainda sua crença no Deus de Abraão, mas sua ação não foi nada boa. Nós precisamos entender, irmãos, quando cremos em Deus e observamos a sua palavra, nós precisamos entender que só devemos caminhar segundo a orientação de Deus. Vamos pedir conselhos à boca do Senhor, não custa nada. Você está atrás de um namorado? Ore. Está atrás de uma namorada? Ore, rapaz. Está atrás de uma esposa? Ore. De um esposo? Ore também. Ah, pastor, mas para isso eu não preciso orar, não. Tem moças crentes aqui na igreja, é só a gente olhar assim. Não é assim, não. Eu já ouvi belíssimos testemunhos de homens, de rapazes e moças que foram orar e Deus enviou a pessoa certa. Tem gente que deixa Deus de lado e acha que pode, acha que consegue. Não, eu sou uma pessoa suficientemente inteligente, intelectual, eu posso fazer minhas decisões, eu posso fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu entendo. Saiba o seguinte, que acima de você tem um que comanda, tem um que domina. Este chama-se Deus. Consulte ao Senhor, consulte a Deus. Josué e os príncipes, por não consultarem ao Senhor, fizeram um pacto com os gibeonitas e depois tiveram que pagar um preço muito alto. Eles foram enganados. E por que foram enganados? Porque não consultaram a Deus. Irmãos, tanto nas coisas mínimas como nas coisas máximas, nós devemos consultar a Deus. Nós dependemos 100% de Deus. Ele é o nosso Senhor. Mas Ló, apesar de temer a Deus, de crer em Deus, mas foi em frente na sua própria visão, levou sua família para dentro da cidade de Sodoma. E aqueles homens, aquela gente, era pecadora, gente que não temia a Deus, gente que não queria saber Deus, e vivia uma vida devassa. Olha, irmãos, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada vários textos mostrando exatamente a situação da cidade de Sodoma, aonde morava Ló, sua família, e de Gomorra também, que ficava ali nas proximidades. Judas, na sua epístola, Judas diz no versículo 7: e não se esqueçam de Sodoma e Gomorra. Isso aqui alerta os cristãos para que eles estejam atentos àquele quadro lá de antigamente. Não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, Adimá e Zeboim. Eram as cidades circunvizinhas que estavam dentro do mesmo padrão imoral daquelas cidades, cheias de imoralidade e de perversão sexual. Ali tinham homossexuais, lésbicas, gente ali que não tinha limites para a prática do pecado. Aí vocês imaginem o homem levar sua família e colocar no meio dessa gente, o risco que corre, porque aquelas cidades, irmãos, elas foram tão pecadoras que o pecado se avolumou de tal sorte que Deus decidiu destruir aquelas cidades, porque a paciência de Deus tem limite também. Deus aguarda, Deus espera que o homem se arrependa e se volte para Ele.
Mas quando o pecado se avoluma, se multiplica e as pessoas dão as costas para Deus, aí Deus toma as providências. E eu digo para vocês, este mundo que nós vivemos é uma Sodoma, é uma Gomorra, é uma Adimá, é uma Zeboim. Este mundo é perverso, este mundo é mau, e Deus não tarda a trazer juízo a este mundo. Ouçam o que eu estou dizendo. Deus não tarda a trazer juízo a este mundo. E antes que Deus traga juízo a este mundo, a noiva do Cordeiro, a igreja será arrebatada. Não passaremos pelos juízos que Deus há de trazer a este mundo. A igreja não passará pela grande tribulação, que será um período de 7 anos de intensos flagelos que Deus há de enviar a esta humanidade. Estamos avisados disso. Mas o pecado de Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas não era somente na área sexual, não. Veja o que o profeta Isaías diz no capítulo 1, versículos 9 e 10. Havia opressão social também. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Olha o que é que o profeta está dizendo para o povo de Deus. Se Deus não nos tivesse deixado um remanescente, ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Sodoma já havia desaparecido no tempo do profeta Isaías, mas ele traz aqui o quadro, a cena daquela cidade pecadora que Deus destruiu com enxofre e com fogo por causa dos seus pecados. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Isso é o que Isaías diz. Também, meus amados irmãos, o profeta Jeremias leva a palavra de Deus para os habitantes de Judá, o reino do sul, e diz o seguinte no capítulo 23, versículo 14: mas os profetas de Jerusalém, vejam uma coisa horrenda, cometem adultérios. Os falsos profetas que se levantaram em Judá, enquanto Jeremias profetizava e dizia que Deus havia de trazer juízo ao seu povo, os falsos profetas diziam não, 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 porque falso profeta é muito fácil de enganar o povo. O profeta é aquele que fala em nome do Senhor, mesmo que todos se levantem contra ele, ele não tem temor alguma, porque é Deus que está usando a sua língua, a sua boca para falar ao povo. Tanto é que Deus, quando levantou o profeta Ezequiel, disse: olha, casa rebelde é, mas eu vou te levantar, e tu, filho do homem, fala as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas eles hão de saber que houve no meio deles um profeta. Cometem adultérios e andam com falsidade. Porque, irmãos, parece os nossos dias. Sair a mídia, a televisiva, as mídias sociais, cheia de falsos profetas aí. E o povo dá crédito. E o povo dá crédito a que esses falsos profetas estão dizendo. Já tem até um aí que diz que não usa mais nem a Bíblia, que a Bíblia é retrógrada. Ele vem para o púlpito e fala aquilo que diretamente Deus tem do céu para ele, e o povo acredita nisso. Irmãos, passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Glórias a Deus, aleluia. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e seus moradores como Gomorra. E Jeremias, levantado por Deus, apesar de ser de Anatote, da classe sacerdotal, mas ele estava falando a palavra de Deus como profeta. E houve oposição, porque falar o que o povo quer ouvir, irmãos, é muito bom. Falar o que o povo quer ouvir, agradar a todos, ser politicamente correto,
O povo ovaciona, o povo bate palma, o povo diz: hoje Deus falou, quando Deus não disse nada. Porque não estamos aqui para agradar nem a Deus, nós estamos aqui para agradar ao Senhor. E a nossa alma está aberta para ouvir o que Deus tem para nós. Aleluia! Louvado seja Deus. Também havia soberba, complacência e falta de piedade naquelas cidades. O profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49, diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Isso estava muito presente as cidades de Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. E lá estava Ló com a sua família. E a tolerância de Deus chegou. Deus havia de destruir. Lá vem Deus com 2 anjos na casa de Abraão e diz: Abraão, eu vou destruir as cidades. Ah, Senhor, peraí. Abraão lembrou-se que seu sobrinho Ló morava lá em Sodoma. Disse: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor perdoa? Ele disse: perdoa, vou destruir não. Aí Abraão disse: Senhor, permita, mas se tiver 45? Aí Deus disse: eu perdoo, não vou destruir não, Abraão, por amor aos 45. Senhor, e suporto mais um pouquinho? Se tiver 40? Ele disse: de igual sorte, se tiver 40 também eu não vou destruir. Senhor, ouça-me mais uma vez. Se tiver 30? Aí Deus disse: se tiver 30, Abraão, eu poupo a cidade. Senhor, não se aposta comigo não. Mas se tiver 20? Aí Deus disse: se tiver 20 eu perdoo também. Aí ele desceu para 10. E se tiver 10? Deus disse: eu perdoo. Não tinha 10 justos. E os anjos foram. Por amor a Abraão, Deus enviou 2 anjos para tirarem a família de Ló lá de Sodoma. E os 2 anjos entraram, irmãos. Ló estava como juiz na porta da cidade, como um grande empresário que era, um homem rico, já tinha galgado essa posição tão alta, e recebeu os anjos como recebeu Abraão, alimentou, fez comida para eles, acolheu dentro da sua casa. E à noite os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló e disseram: olha, nós queremos ter relações sexuais com estes 2 homens que estão hospedados aí, botem eles para fora. Aí Ló disse: olha, vocês não façam isso não, eu tenho 2 filhas aqui, eu dou minhas filhas aí, vocês podem abusar delas, elas são virgens ainda, mas não façam mal a estes homens que estão aqui não. E eles, irmãos, levantaram uma questão de que, sendo Ló peregrino forasteiro, havia entrado ali e agora queria ser juiz daquela cidade, e arremeteram contra Ló. E os anjos, irmãos, vieram ao encontro Ló naquele momento, colocou Ló para dentro, fechou a porta e trouxe cegueira a todos aqueles homens. Ficaram todos cegos, procurando a porta da casa e não encontraram. Isso desde o mais moço ao mais velho. Tem coisas que Deus faz que não há explicação, e nem precisa Deus dar explicação. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Glórias a Deus. E quando Deus faz, aleluia, está feito. Louvado seja Deus. E os anjos disseram: olhe, Ló, apresse aí, chama tua mulher, tuas filhas, seu genro também. E Ló foi tido como zombador aos olhos do seu genro. Ele não quiser, não, isso não vai acontecer não, de forma alguma, não quiseram. E já pela madrugada, os anjos, eles pegaram nas mãos de Ló, da sua esposa, das suas filhas, e tiraram-nos para fora da cidade. E disse mais: não olhe para trás, não olhe para trás. E quando eles saíram, choveu do céu fogo
e enxofre, e destruiu completamente. E a mulher de Ló, que a Bíblia não cita seu nome, ela desobedeceu. Tanto é que Jesus Cristo disse: olhai para a mulher de Ló. Muito cuidado. Tem gente, irmãos, que sai lá do mundo, vem para a igreja, mas só está o corpo na igreja, mas o coração ainda está lá. Isto aconteceu com a mulher de Ló. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do seu coração. Isso é perigoso. Mas o que tinha de mais, pastor? Olhar para trás. O que tinha de mais? Desobediência. Nós vamos estudar domingo sobre as consequências da rebelião, como o rei Saulo se deu mal. E é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Ela não obedeceu, olhou e ficou transformada numa estátua de sal. E Ló saiu com as suas filhas, foram habitar em Zoar, uma pequena cidade. Meus irmãos, esta palavra fica como uma advertência para nós aqui esta noite. Mundo é mundo, igreja é igreja. Não queiram levar sua família para este mundo mau, cruel e perverso, porque este mundo está destinado ao juízo de Deus. Prefira estar com a sua família na casa de Deus, no centro da vontade do Senhor, servindo a Deus com alegria. Ainda estamos nessa dimensão humana, ainda existem muitas falhas, muitas fraquezas, mas o Senhor é conosco, o Senhor está entre nós, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Confiemos inteiramente no Senhor, aleluia. E diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 7, que Deus livrou o justo Ló, aleluia. Por que Deus fez isso? Porque ele acreditava em Deus, porque ele temia a Deus, ele sabia que realmente Deus estava naquele negócio. Queridos, como é bom a gente servir a Deus, temer a Deus e andar nos seus santos caminhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que mantenhamos distância de Sodoma e Gomorra, de mais Eboim, que é o mundo hoje presente, este mundo hostil contra Deus, e nos refugiemos em Cristo Jesus nosso Senhor, e assim estaremos seguros. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Abandona este